Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Hoje queremos falar um tema que é extraído desta porção de Filipenses. O tema da mensagem diz assim: por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Leia comigo, a partir do versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Deus tem nos chamado e nos despertado a nossa atenção, sobretudo nos últimos anos do ministério de Volta à Palavra, para a questão do Evangelho. Nem poderia dizer, mas o ministério sempre pregou o Evangelho toda a vida. Porque se diz que agora o Senhor tem nos chamado e nos despertado para a questão do Evangelho. Ocorre que Deus, Ele vai se revelando e vai revelando a sua palavra aos seus filhos na proporção de entendimento e de crescimento dos seus filhos. Imagine só você que é pai chegar para o seu filho de 2 anos de idade e querer ensinar toda a sua experiência, toda a sua vida, todo o seu conhecimento para uma criança de 2 anos. Ela vai assimilar? Ela vai compreender? Certamente não. Então Deus, assim como nós, pais humanos, Ele no caso o Pai Celestial, Ele vai pouco a pouco nos ensinando, Ele toma nas nossas mãos, o Espírito da verdade nos toma pelas mãos e vai nos conduzindo pelo caminho, pela estrada, na nossa experiência. E Ele vai então nos mostrando as coisas mais básicas, mais elementares, e Ele vai então avançando. E eu posso louvar ao Senhor, porque agora com 20 anos de ministério podemos ver o tanto de avanço que nós tivemos. E eu digo que de alguns anos para cá, provavelmente de uns 5 anos a 6 anos para cá, o Senhor tem nos chamado a atenção para a essência do Evangelho. Isso porque no meio do cristianismo, enquanto instituição, cristianismo enquanto religião, conforme a tradição, e todos nós homens estamos sujeitos a ficarmos enredados eventualmente, não é? Porque somos seres sociais, mas o cristianismo, ele tem ensinado um evangelho meramente dogmático. Eu quero que você me escute com o seu coração. E a despeito, preste atenção em nome de Jesus, e a despeito do tanto que seja ortodoxa a doutrina, a despeito de o quanto é ortodoxo o ensinamento, a despeito de quão correto seja o conceito acerca disso ou daquilo, enquanto o Evangelho permanece enquanto conceito, enquanto teologia, enquanto mera ortodoxia, ele nada faz em nossas vidas. Isso porque, nesse sentido, há o evangelho dogmático, que é mera doutrina, que é mera confissão verbal, que se encaixa e se enquadra de acordo com a cultura e tradição dos homens, mas há o evangelho de Cristo, de fato e de verdade, que ele não se restringe nem se limita a meros conceitos. Interessante que há um texto, Mateus capítulo 24, versículo 14,
Quando Jesus fala assim, olha, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu me recordo que antigamente nós dizíamos assim, que quando Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado, me recordo como se fosse hoje, nós entendíamos que se referia este evangelho ao evangelho de Mateus, o que faria todo sentido, né? Você tem o evangelho de Mateus, de Marcos, segundo Lucas, segundo João, este evangelho. A questão que é muito maior do que esse mero entendimento, é que quando Cristo diz essas palavras, não havia evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. E, portanto, ele não poderia estar se referindo a um livro que contivesse ali o registro do evangelho. Mas ele fala do evangelho vivo e orgânico, que é ele próprio, que é o próprio Cristo. Cristo enquanto a boa nova, Cristo enquanto a boa notícia, Cristo enquanto a graça, Cristo enquanto a esperança, Cristo enquanto santificação, justificação, enquanto sabedoria, enquanto redenção. Ou seja, o evangelho é o próprio Senhor. Posteriormente, vieram lá os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas, cada um sob a sua orientação que recebeu do Espírito Santo, cada um da perspectiva, e foram então cada um deixando o registro, que é o livro, no caso, livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, é o registro daquilo de que eles próprios foram testemunhas. O evangelho é uma pessoa. A boa nova não é o registro, mas é o próprio Cristo que veio ao mundo, que se fez carne, e que enquanto evangelho, ele se dá a nós como boa nova. De sorte que aquele que crer no evangelho, aquele que exercita fé no evangelho, ele está recebendo para si o próprio Cristo. Veja a gravidade do que Jesus diz, ou do que João diz no seu evangelho, capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele diz: veio para o que era seu, mas os seus, preste atenção, não o receberam. Ou seja, quando Cristo vem ao mundo, ele enquanto Deus encarnado, ali o Cristo encarnado, na pessoa de Jesus de Nazaré, ele tem um viver humano. E o problema era que o viver humano de Cristo incomodava a centenas e a milhares de pessoas. Sabe quando alguém tem um viver tão justo, um viver tão reto, um viver tão amoroso, tão amável, tão afável, tão misericordioso, tão clemente, que chega a incomodar aquele cujo coração é mau, é perverso. A bondade do outro nos incomoda, a beleza do outro nos incomoda. Quando nós lemos o registro da biografia de Cristo nos 4 evangelhos, nós vemos como que os líderes ficavam perturbados com a pessoa de Jesus. Quando ele comia com os pecadores, os líderes religiosos se perturbavam. Jesus andava abraçava as crianças, perturbava os líderes religiosos. Se ele comia com os publicanos, com as meretrizes, perturbava. Se ele perdoava alguém, isso perturbava também os líderes religiosos. Ou seja, toda generosidade e bondade realizada, manifestada por Cristo, tudo o que ele era no seu viver humano, incomodava as pessoas. A sua mensagem incomodava, a sua mensagem perturbava as pessoas do seu tempo. Não todas, obviamente, porque muitos amavam a verdade, mas sobretudo aquela casta religiosa. Então Cristo veio, ele veio para os seus, mas os seus, os homens, não o receberam. Então a ideia do evangelho é: você recebe a Cristo. Essa pessoa, esse viver, essas palavras, esse ensinamento é aceitável, é recebível dentro de você? Porque uma coisa é nós aceitarmos um dogma, outra coisa é recebermos uma pessoa.
sobretudo quando essa pessoa vem a nós, não somente para ser o nosso Salvador, mas quando vem a nós para ser o nosso Senhor. Ele é o cabeça do universo, Ele é o cabeça da criação, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor do universo, Ele é o esposo da igreja. Todas essas características mostram que Ele está sempre na posição de estar acima de nós, de nos conduzir, de ser tudo em nós. Ocorre então que a grande questão, desde o quarto século em diante, foi que a pessoa de Jesus, enquanto o Evangelho encarnado, a pessoa de Jesus no seu viver humano e a sua mensagem que Ele viveu e anunciou, isso foi substituído por meros dogmas. Depois de 2 milênios de história, nós hoje vemos cristãos fracos, cristãos derrotados. Vemos igrejas que, embora sejam igrejas ricas materialmente falando, embora sejam igrejas poderosas politicamente falando, mas em termos espirituais é aquilo que Cristo diz: pobre, cega, miserável e nua, uma condição deplorável. É preciso então que nós venhamos rever a questão do Evangelho. E nós estamos então preocupados primeiramente com o nosso próprio entendimento e com a nossa própria experiência, para que nós, compreendendo adequadamente, ao recebermos o Cristo de Deus, como diz, mas a todos quantos o receberam, este que recebe a Cristo, recebe o poder de ser constituído e estabelecido como filho de Deus. Os irmãos têm ideia, olhem para mim, do significado profundo de ser feito, é o que diz a sua versão em português, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, mas se deve ler literalmente, de serem estabelecidos como filhos de Deus. Sabe o significado profundo disso? Entenda você, em nome de Jesus Cristo, que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz que nós devemos amar indistintamente a todos os homens. Como ele fala, porque o Pai Celestial, Ele dá a chuva para bons e maus, e Ele dá o sol para justos e injustos. O que implica isso? Que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele não faz distinção de pessoas, mas que para Ele são todos homens que carecem da graça e misericórdia de Deus. É nesse contexto que Jesus diz que nós devemos amar, assim como o nosso Pai Celestial ama indistintamente. E aí ele coloca uma frase intrigante: a fim de que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Eu vou mostrar para vocês esse texto, eu não ia ler, mas em razão da gravidade do que se diz, eu quero que você olhe na sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Eu estou na introdução, tá, amados? Aguenta aí. Quero chegar lá onde nós devemos chegar. Mateus capítulo 5, versículo 43. Você já leu, pastor, você lê esse texto direto, toda hora, mesmo texto. Nós vamos lê-lo até que esse texto se torne uma realidade dentro de nós. Chegará um dia que você será esse texto vivo, orgânico, vivendo, expresso. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem já ouviu isso aqui em algum lugar? Quem nunca ouviu? Pastor, não sei a que se refere isso. Ora, nós nascemos ouvindo isso. A igreja ensina isso. Que igreja? Essa aqui não, mas a maioria. Quando é que se ensina isso? Não raras vezes de maneira indireta. Quem aqui ama a irmã Vera? Fica de pé, irmã Vera. Fica de pé. Quem ama a irmã Vera? Diga um amém bem forte. Amém. Todo mundo te ama, Vera. Pode sentar, velho. Agora, olha o que a igreja faz. Sabe até que ponto a igreja ama a Vera? Até o dia que a Vera estiver aqui conosco, sorrindo, ofertando, cantando e apoiando.
Se amanhã ela se revolta contra o ministério de Volta à Palavra, aí o que é ensinado de maneira prática? Não falem com ela, aborreçam a ela, se encontrar com ela no caminho, desvia. A própria igreja passa a falar mal dela, pastores passam a falar mal dela. Não é assim que acontece em todos os lugares? Amarás o teu próximo e odiarás o teu. Se tornou inimigo, a gente odeia. Ô TT, não é assim? Rapaz, eu estou com um problema, o que é? Não, fulano, não, mete uma bala na cara daquele camarada e resolve o problema. Não é não? É só você esculhambar ele, esculhamba. Não é assim? Mas não é assim que nós somos. Nós, seres humanos, a nossa cultura nos ensina isso. O evangelho dogmático ensina isso. Mas Jesus fala, 43 do capítulo 5 de Mateus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, disse Jesus, porém vos digo. Em outras palavras, esse porém significa, sabe o quê? Eu não digo como vocês ouviram. Eu não participo, não compartilho, não ratifico, não aprovo o que foi dito. Mas foi, não importa quem disse. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis. Está na sua Bíblia essa expressão? Para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Alguém aqui já ouviu em algum lugar Jesus dizendo: filhos do diabo, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Salvo engano foi João Batista diz isso. Jesus também, no capítulo 8 de João, também diz isso. Ora, mas como assim? Filhos do diabo? Para que vos torneis filhos do vosso Pai? E aí a teologia dogmática fala assim: não, todos os homens são filhos do diabo. Por quê? Não, porque é do diabo. Para se tornar filho de Deus, tem que se converter. Não é assim que nós ouvimos muitas vezes? Mas nós vamos encontrar o testemunho do próprio Jesus, dizendo muito antes da sua morte, muito antes do Pentecostes, muito antes do Espírito ser derramado, do Espírito ser dado enquanto regeneração, quando ele dizia assim: olha, quando vocês orarem, vocês devem orar dizendo assim. Não pode, Jesus não está certo. Se eu não sou filho, ele não pode ser meu pai. Concorda? Se o homem não é filho, como pode chamar a Deus de pai? Quando Cristo diz, dizei Pai Nosso, ele está dizendo, todos os homens são filhos do Pai Celestial. A não ser que a sua religião seja tão sectária que você diga, todos os não crentes estão proibidos de orarem a Deus chamando-o de Pai. Aí é um problema seu. Mas se você entende que naquela ocasião Jesus diz tais palavras, mas aí vem a teologia dogmática. Não, mas ali os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E os discípulos, eles significam, representam os salvos. E Judas estava lá, fazia parte. Jesus falou assim: quando vocês orarem, menos Judas. Foi assim que ele disse? Bem, para resolver o problema, no outro lugar, Mateus capítulo 9, Jesus dizendo agora a escribas e fariseus, repreendendo-os, inclusive ele diz, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Pastor agora criou uma confusão. Por um lado a Bíblia afirma que somos filhos, por outro já chama de filhos do demônio. Depois, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celestial. Afinal, de quem eu sou filho? Do demônio? De Deus? Ou tenho que me tornar filho de Deus? Irmãos, em natureza, pelo ato divino da criação, o homem, Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi gerado pelo sopro divino. E, portanto, o homem em natureza é filho de Deus. Com a entrada do pecado, este homem simplesmente
iludido na sua consciência e no seu coração, saiu da casa do pai e se tornou aquele filho pródigo da parábola, filho, mas longe do pai, filho, mas fora da casa do pai, filho, mas sem a posição de filhos, coração rebelde, coração revoltado, coração rancoroso, coração malvado, coração perverso. Tal coração é que Jesus fala, essa atual consciência caída, que não é algo da natureza, mas é uma condição psíquica e espiritual de afastamento de Deus, é que diz, filhos do diabo. Sempre que eu não reflito aquilo que o meu Pai é, que é o Pai eterno, que é o Pai celestial, sempre que eu manifesto a partir do meu coração, qualquer coisa que esteja em desarmonia com o Pai celestial, eu estou como filho do diabo, filho das trevas. E eu preciso, portanto, de voltar. Tudo o que precisava o filho pródigo fazer era o quê? Voltar para casa, retomar o seu lugar, retomar sua posição. Quando ele retorna, há 3 elementos que representam esse ser constituído como filho, ser colocado na posição de filhos. O pai o abraçou, o beijou, e o que ele fez? Colocou sandálias nos pés, símbolo de quê? Da filiação, porque os escravos não usavam sandálias. Colocou-lhe uma roupa nova, bonita, é o símbolo da justiça. E agora o mais importante, pegou o anel de autoridade do pai e colocou no dedo do filho, porque agora esse filho foi restituído. Quando Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos para que nos tornemos filhos do Pai Celestial, ele quer dizer, quando o homem volta para Deus e reassume tal posição, ele não terá outra expressão senão aquilo que o Pai é. Assim como o Pai ama os homens, maus e bons, justos e injustos, indistintamente, aquele que se torna filho em posição, aquele que se restaura com Deus, que se reconcilia com Deus na sua consciência, não terá outra expressão senão amor. Mas aqui nós chegamos num ponto muito complexo, porque nós estamos falando de algo, alguém poderia dizer, muito bonito esse discurso, mas o quanto que na prática isso é terrível, o quanto que na prática isso é difícil. Me recordo que eu estava numa reunião como esta, em um outro lugar, e um irmão pregava o que eu estou pregando aqui, no sentido do amor de Deus, e um outro se levantou no meio, ele levantou, ficou-se de pé, levantou a mão e falou assim, você vive isso aí que você prega? Acreditam nisso? Isso eu presenciei. Ficou aquela coisa sem jeito, sem graça, né? O pregador ficou desconcertado, até porque a ideia é de que se o pregador está dizendo, ele deve viver aquilo. Mas eu estou dizendo de pessoas. Você é pessoa, eu sou pessoa, nós somos pessoas, e portanto nós temos uma dificuldade, temos um problema. Todos nós temos um problema. Não estou pregando para vocês, eu estou pregando para nós. E portanto é preciso que eu entenda, e que você entenda, que quando nós chegamos nesse ponto de precisamos amar, nós começamos a ouvir isso coercitivamente. Você tem que amar. A partir do momento que eu tenho que amar, você sabe que tem que amar, mas não é assim que as coisas acontecem. Ou ninguém amará o outro coercitivamente. Imagina você chegar para uma pessoa, alguém que tem algum inimigo, alguém que te odeia, te aborrece, quer te matar. Quem tem? Uma pessoa só. Me ajuda aí, uma pessoa levanta a mão, pronto, Marco Serra, tem um inimigo. Marco Serra, esse indivíduo aí, ou indivíduo, não sei quem é, você tem que amar. Acabou.
Aí o médico diz, eu sei, eu quero saber o que eu vou fazer para que isso mude. Não adianta estabelecer a doutrina, não resolve. O que fazer diante dessa situação? Bem, se nós queremos entrar na glória, devemos saber o caminho. Lembram lá do texto, Jesus ressuscitado? Olhem para mim, eu dizia agora há pouco que Jesus é o Evangelho, sim ou não? O Cristo de Deus vivo, orgânico, Ele é o Evangelho. Então o Evangelho, falando de si mesmo enquanto Evangelho, Ele diz para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, vocês não lembram que eu dizia já antes de tudo, que era necessário que o Filho do Homem, portanto o Evangelho, este é Evangelho, que Ele padecesse, que Ele morresse, que Ele fosse envergonhado, que Ele fosse cuspido, que Ele fosse insultado, e que Ele ressuscitasse e entrasse na sua glória? Quando Ele diz que era necessário, pensa comigo, se o Filho de Deus era necessário passar por isso, será que o Evangelho me propõe algo diferente disso? Essa é a grande questão. Abra a sua Bíblia em Filipenses, ou melhor, Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Preste atenção. O link para esse texto foi o que eu disse. Se Cristo, sendo o próprio Evangelho, que se encarnou, se foi necessário que Ele sofresse a ignomínia, a vergonha, os maus tratos, não é? Que Ele fosse preso, insultado, e morresse para entrar na glória, o Evangelho nos proporia coisa diferente daquilo que Cristo passou. Leia comigo. Portanto, também nós. Então você está incluído aqui, não está? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Primeiro ponto, a vida cristã é uma carreira. Nós estamos numa corrida, ou seja, existe um alvo a alcançar. E é preciso nós entendamos, quando você ouve o Evangelho e compreende o Evangelho, saiba, se você já estivesse lá, não estaria aqui. Ué, mas não é não? É aquela música, quem foi, foi, quem não vai, fica. Mas é lógico, se você já está no alvo, por que você estaria ainda na corrida? A corrida é para quem ainda tem aonde chegar. Então não se desespere, porque nós temos ainda algo a ser alcançado. Entenda, puxa, eu tenho que saber que a vida cristã não é algo estático. Mas no momento em que eu recebi a Cristo, o Evangelho, eu comecei um processo no qual me encontro, no qual eu estou em movimento, em direção, existe um objetivo. Versículo 2, olhando o modo de correr essa carreira, o modo de viver a vida cristã, é olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, olhando para Ele, porque Ele é o modelo, porque Ele é o alvo, porque Ele é o pioneiro, porque Ele é o nosso encorajador. Não desanime, não pare, não se desespere, porque eventualmente você pode achar tão pesado e falar assim, eu não vou continuar, vou parar, não consigo. Ou você pode pensar, não, eu vou desistir porque é muito longe esse caminho, é muito árduo, ou esse caminho não é para mim, porque quando eu olho para os meus defeitos, eu vejo que não vai por aí. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, preste atenção, em troca da alegria que lhe estava proposta, e começa um jogo de contrários, preste atenção, em troca da alegria que lhe estava proposta. Nós sempre vamos estar diante de uma alegria possível e de um abrir mão dessa alegria possível em prol do outro. Porque quando eu tenho um problema com o bispo Josué, lógico, teoricamente que nós não temos problema, né, pastor Josué? Graças a Deus, nunca tivemos, né? Temos uma ótima e excelente relação. Mas quando eu tenho um problema, a primeira coisa que vem ao coração do homem caído, é eu posso desprezá-lo, abandoná-lo, chutá-lo, para que o meu ego se sinta o quê? Confortável, satisfeito, paguei,
me vinguei. Para ficar esperto, cachorro. Não é? Ou, em troca desta alegria, eu posso, como diz o texto, obviamente eu estou fazendo um paralelo, não é? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele abre mão de si. Está dizendo que isso aqui é o evangelho apresentado. O que é o evangelho? É que sendo ele, falando de Cristo, sendo Deus, estou dialogando com o texto inicial de Filipenses, sendo ele Deus, em unidade com o Pai, na glória do Pai, no seio do Pai, poxa, ele não tinha nenhuma necessidade, nenhuma, de descer aqui embaixo, nessas regiões inferiores da terra. Ou você acha que ele, de si mesmo, precisava disso? Olha só qual era o meu conselho se eu estivesse lá, quando fosse para ele vir. Para de bobagem, rapaz, faz o seguinte, acaba com aquele povo, é rápido, toca fogo na terra, não fica ninguém, começa de novo, poxa. Você tem o poder, eu falaria, mas é assim que nós falamos sempre. Está lá a Vera, pastor, estou com um problema no casamento, meu casamento está assim, acaba com esse casamento, arruma outro, rapaz, para, isso não presta não. Mas nós não somos assim, pessoal. Nós não acreditamos nas pessoas, não valorizamos, não amamos, a gente tem uma maneira sempre muito rápida de resolver. A melhor coisa é o seguinte, vira a cara, ignora, pronto, acabou. Finge que não existe, estará resolvido o seu problema. Aí você fica agora uma pessoa amarga, angustiada. Você não sabe, mas lá no fundo, você tem um problema. E esse problema no coração, ele te adoece. Ele adoece a sua relação com Deus, adoece a sua relação com o seu próximo. E se manifesta em forma de uma série de doenças psicossomáticas. Alcança seu corpo, te dá câncer inclusive. Não dorme de noite, TT. Tem que tomar remédio controlado para dormir. Mas não acontece com o ser humano assim? Não é seu caso, mas... Não. Nós costumamos dar um jeito fácil. Está aqui no texto. Sendo Deus, Filipenses, capítulo 2. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele não disse, vou ficar aqui na minha área de conforto. Isso é o evangelho. O evangelho diz assim, olha, eu vou me fazer homem. Mas por que se fazer homem? Eu preciso descer. Alguém tem que levar redenção, alguém tem que levar salvação, alguém tem que fazer alguma coisa. E portanto ele, o grande eu sou, ele começa agora uma grande trajetória, que lá em Filipenses chama de esvaziamento. Kenosis é a palavra grega que traduz essa disposição interior. Portanto, eu digo a cada um de vocês e para mim também, que se nós queremos o evangelho pressupõe disposição. Ou seja, saiba de uma coisa, no momento que você diz, eu vou abraçar o evangelho, eu quero caminhar no evangelho, eu quero viver no evangelho e para o evangelho, saiba, você está dizendo, não há outro meio, senão quando diz Paulo aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo. Pastor, o que eu faço? Não faz. Mas começa a entender, comece devagar. Não faça promessa, não faça planos. Não pensa que agora, não, para. Começa a entender, puxa, eu preciso rever o meu coração. Eu tenho que me julgar, eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que me conhecer melhor. Eu preciso ter mais tempo comigo. Eu preciso ter mais tempo com Deus. Eu preciso de ter um desenvolvimento maior da espiritualidade. O problema é que nós estamos vivendo num tempo que a gente não consegue mais ficar sozinhos. A internet não deixa, o WhatsApp não deixa, o Facebook não deixa, o Instagram não deixa. Ninguém deixa. Televisão não deixa, futebol não deixa, novela não deixa. Tudo isso podem ser coisas boas, mas elas estão nos usurpando. Nós não temos tempo para ninguém, nem para nós mesmos, que dirá para Deus.
Então você tem que entender, puxa vida, sendo Deus, ele começou um processo de esvaziamento. Quando Paulo vai descrevendo que sendo Deus, primeiro, não se apegou ao fato de ser. Ele está descrevendo o quê? O mesmo o sentimento de Cristo Jesus, de que ele fala, tende em vós o mesmo sentimento. Primeiro, não se apegar ao fato de ser Deus, ele. E você, não se apegar a quê? A sua justiça. Que mais? Não se apegar à sua razão. Não, mas eu estou certo. Não perguntei se você está certo. Não, se você tivesse errado, estava ruim para você. Mas se você está certo nessa relação, então é somente porque você está certo é que você pode abrir mão. Que quem está errado abrir mão de quê? Então, quando Paulo diz dessa descida, desse esvaziamento, ele vai enumerando. Primeiro, ele não se apegou. Você tem que entender, o Evangelho diz, não se apegue a nada. Mas ele falou que eu sou ladrão, mas não roubei ninguém. É aqui que o Evangelho começa a trabalhar em nossas vidas. Olhe, como diz o texto de Hebreus 12, olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Vou citar aqui brevemente alguns pontos, só para os irmãos terem uma ideia. Pensem comigo, Jesus. Vamos começar a ideia, lá em cima. Ele é Deus, Ele é o Criador. Nele foram feitas todas as coisas. Ele é grande ou não é grande? Para Ele foram feitas todas as coisas. É grande ou não é grande? Ele criou todas as coisas. É grande ou não é grande? Puxa vida, hein? Que maravilha. Aí Ele se faz homem. Enquanto o homem não tem pecado, é grande ou não é grande? Não se encontrou dolo nos seus lábios, mentira alguma. Ele só fez o bem, só amou, só perdoou. É grande ou não é grande? E agora, Ele próprio diz, lá em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida. Como é que tira a vida do Cristo de Deus? É possível? Como tirar? Vamos pensar igual Pedro, né? Senhor, cada um saca uma arma e te defende. Não, ninguém tira a minha vida. Jesus foi preso, não, ele se entregou. São duas perspectivas. Você olha, humanamente ele estava sendo preso, mas do ponto de vista divino ele diz, eu entrego a minha vida para reavê-la. Então é voluntário, não é coercitivo. Enquanto vivermos o evangelho de coerção, vamos ficar nessa peleja, nessa pendenga, nessa ladainha. Não funciona. Você é obrigado a quê? Você é um pecador. Você precisa de graça, de entendimento, de luz. Porque quando você começar a entender, você será voluntário, como Cristo foi voluntário. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele falou, eu vou descer. É voluntário ou não é voluntário? Então você imagine só, esse grande Deus aqui embaixo, encarnado. De repente, está lá ele dizendo para os seus discípulos, os 12, lá no cenáculo, ele fala, olha, a minha alma está profundamente triste até a hora da morte. Aqui começa uma série de problemas. Primeiro, como é que você diz para os seus discípulos que a sua alma está profundamente triste até a hora da morte? Por que você conta a sua fraqueza? Não tem essa ideia ou não tem? Que conselho você daria para Jesus? Jesus fala o seguinte, eu sei, não precisa falar. O que o discípulo vai pensar de ti? Como é que você quer que o discípulo te siga, se você que é o Senhor, está com a alma profundamente triste até a hora da morte? Fique com sua alma triste, morra, mas não diz nada. Preserva os discípulos. Mas é porque essas palavras, elas implicam no nosso coração a dúvida. Será que é Ele mesmo? Então era preciso que isso fizesse parte desse processo de esvaziamento. Quando ele diz, eu estou triste, profundamente triste, era preciso que os discípulos duvidassem. Lembra que no capítulo 14 começa, credes em Deus, crede também em mim? Não tinha dúvida no coração dos discípulos? Mas como é que você reage diante da dúvida contra a sua vida? Você fica como?
Desesperado. Irmãos, quando alguém duvida de mim, eu fico desesperado. Isso não é uma forma de eu me proteger? E esse me proteger, não é uma forma de ninguém pode pensar isso de mim. E por que ninguém pode pensar? Porque eu não sou. Ué, mas Cristo era. Mas é porque o esvaziamento implica, não importa o que dizem, não importa o que pensem de você, você sabe o que está acontecendo. Então o Senhor mostra como que se nega, como que se entrega, como que não julga, porque a nossa tendência é querer justificar. Não, parou, vamos explicar tudo, vamos resolver tudo agora, trazer as provas, as garantias. Imagine vocês, está lá Jesus no cenáculo, aí na hora da ceia, a Páscoa, não teve lá a Páscoa, não teve? Quem estava sentado na Páscoa? Judas. Gente, Jesus é um homem grande, é o Cristo encarnado, poderoso. E Judas, quem é Judas? Um sem futuro. Um sem futuro, sim ou não? Mas o que aconteceu? Jesus lavou os pés de Judas. Imagina eu sentado lá, eu, Josué, Jair, Cádimo, os 12 apóstolos, né? E Maria Madalena não estava lá, Maria não estava lá. Não estava, estava só os 12. Imagina só, e o Jailson me cutucando, o que foi? Olá, lavando os pés de Judas, aquele vagabundo safado, porque Judas era ladrão. Diz a Escritura, o próprio Cristo diz, Judas era ladrão. Ele era o tesoureiro, para quem não sabe, do ministério de Cristo. As ofertas entravam e ele pegava. Quando aquela mulher derramou sobre Cristo aquele bálsamo, aquele perfume caríssimo, Jesus falou assim: opa, parou, isso é um desperdício, vende e traga o dinheiro para a tesouraria. E Jesus sabia de tudo isso, e lava os pés. Isso não é, sendo não se aferrou ao fato de ser? Aí está lá Pedro no pátio, Jesus sendo cuspido, insultado, e Pedro fala o quê? Não conheço aquele homem. Mas Jesus já sabia, ele falou antes: Pedro, presta atenção, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Já sabia. E diante desse quadro, como é que ele olha para Pedro? Como é que ele olha para Pedro? Se fosse eu, falar: Pedro, você não serve para ser meu discípulo. Não dá. Como é que você vai ter um discípulo que na hora que a coisa pega, diz que não te conhece? Hein? Você vai querer? Não, fala. Você quer, Tetê? Quer, Jailson? Quer, bichinha? Fala. Você quer? Quem aqui quer um discípulo, um funcionário, uma esposa, ou que quando a coisa pega, arregão é o quê? Arrega, cai fora. Não, não é nem cair fora. Fala, não, isso aí nunca nem vi, estou fora. O pior é isso. O pior não é abandonar, é olhar na tua cara, não te conheço, poxa, e começar a espraguejar. Puxa vida, esse é o modelo, Jesus. Agora imagine só, quando Jesus foi preso. Não dá. Chegaram lá, Judas chega, beija Jesus com a maior falsidade, maior pilantragem. Desculpa, mas não é pilantragem, não? Pastor, me perdoa a palavra, mas não é palavrão pilantragem, é? É uma expressão forte, né? É muita sacanagem, aí piorou. Mas aí vem lá o camarada, rapaz, beija, e o pior, uma turma, cada um segurando um pedaço de pau na mão. Jesus fala assim: vocês vieram pegar um cão, um cachorro, com paus e cordas? Não, eu estou atrás de Jesus de Nazaré. Ele falou assim: eu sou. Ele dá um passo à frente, não atrás. Ele se entrega. Os camaradas amarram, batem, cospem, xingam, humilham. Levaram Jesus para ser julgado. Para com isso. Para com isso, gente, ser julgado. Imagina um tanto de pecadores, tudo julgando
a Cristo. Isso é de uma... Mas ele permanecia como? Calado. Não dizia palavra alguma. Levaram-no ao Calvário. Fizeram toda uma obra de escárnio. O carnaval nascia ali. Se bem que nasceu bem antes, né? Mas era uma cena carnavalesca, de fato e de verdade. Porque zombaram, ele disse que é rei. O rei tem que ter uma coroa. E deram-lhe uma coroa de espinhos para zombar. Eu não penso nem na dor física. Tudo bem, teve dor física. Mas não existe dor maior do que essa dor psicológica. Da ignomínia, da vergonha. O rei tem que ter um manto. Aí colocaram lá um manto, um cetro. Deram uma cana para ele segurar. Verdade. Batiam na cabeça dele com uma cana. Cuspiam-lhe a face. Pense nisso. E ele pegou a cruz, foi ao Calvário. Estava lá ele crucificado, sendo crucificado. Duas coisas aconteceram, que é para... Lá estava ele, de repente ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus, para que dizer isso, Jesus? Puxa, a coisa não está boa para o seu lado. Você ainda fica falando demais. Não é para... Aí vem o teólogo, né? É para se cumprir. Era para se cumprir, está certo. Mas ele não podia ter feito uma escritura diferente? Para que se expor? Agora você imagine só. A vida todinha dizendo do Pai, do caminho da salvação. Agora ele crucificado, ele diz: por que me desamparaste? Aí os incrédulos falaram assim: olha aí, eu falei, se o próprio Pai, de quem ele diz ser filho, o desamparou, que espécie de gente ele é? Você, velho, estaria lá, e ele dissesse: o Pai me desamparou, você vai segui-lo? Se o Pai desamparou o filho, quem é que vai seguir um desamparado? Me responda. E por que ele disse isso? Além de cumprir a escritura, porque com isso ele recebe todas as inglórias, as ignomínias, toda a vergonha, todo o esvaziamento. Ele chega no fim de toda e qualquer renúncia, para mostrar que a cruz implica: você não deve se apegar nem ao que você não é, e não deve lutar e brigar pelo que você não é. Estavam lá os chefes da sinagoga: se tu és o Filho de Deus, desça daí. Eu imagino, como diz um certo escritor, que talvez muitos líderes ali tivessem com medo, ali no seu coração, de que ele descesse. Vai que ele desce, e agora complica para o nosso lado. Mas não, ele aceita o desafio e aceita a derrota proposta. Porque se ele é filho, ele desce. Se ele não desce, ele não é filho. E ele tem que continuar filho, sendo visto como não filho. Isso é negar. Puxa vida. Nós temos que pensar o Evangelho. Quero finalizar lendo com vocês capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 24. Nós vamos chegar lá, queridos. Não vamos? Estão animados para chegar lá? Estamos na carreira, não pode parar. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 24 e 25. Jesus havia acabado de ressuscitar a Lázaro. Eu estou apontando vários pontos e momentos em que Jesus mostra esse abrir mão de si. Ele tinha acabado de ressuscitar a Lázaro, havia alguns dias. Então estava no auge do ministério de Jesus. Sabe, uma pessoa chega num clímax, todo mundo falava dele. Quando ele ressuscitou a Lázaro, era notícia, porque nunca houve na história alguém que fosse ressuscitado estando já há 4 dias sepultado. Então foi um milagre glorioso e grandioso. Estava lá Jesus, quando de repente chegou um discípulo e disse: olha, Jesus, tem uns gregos aí fora querendo te ver. Os gregos ouviram falar de Cristo. Assim, que homem é esse? Os gregos sempre em busca de um homem perfeito, né? Essa era a paideia grega. Queriam conhecer esse Cristo. Não era o momento de ele falar assim: sou eu, vem cá, olhem para mim. Eu sou uma pessoa simples, humilde, né? Mas querendo ou não, eu sou
o Cristo encarnado, né? Vocês me desculpem, com toda a modéstia, mas eu sou o Cristo encarnado. Ressuscitei a Lázaro, posso ressuscitar quantas vezes eu quiser. Sou o Criador do mundo. Não poderia fazer essa exposição de si ou não? Quando os gregos entram, que eles olham para Jesus esperando uma demonstração, um show de milagres, uma explosão de poder, ele diz assim no 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quem quer ficar só aqui? Quem quer ficar só? Quem quer ser um grão que não multiplica, que não vinga, que não germina, que não produz fruto? Eu não quero. Então ouça, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Você não quer ser um grão mirrado? Então o que tem que acontecer? Tem que morrer. Tentei falava, pastor, acho que eu vou morrer. Mas não é essa morte não, esse morrer é esse esvaziamento, essa kenosis, né? Mas se morrer, o que acontece? Olha na sua Bíblia. Mas se morrer, produz muito, e quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Está dizendo, se você não passar pelo processo de kenosis, pelo processo do esvaziamento, você não ganhará a vida. É o Evangelho de Cristo. Ah, mas então é por obras? Não. É por luz, entendimento. É o Espírito Santo dentro de você, te fazendo entender, te compreender, que é necessário que nós simplesmente sejamos alvo dessa obra do Espírito Santo. Nós não ganharemos a vida, jamais, se nós não a perdermos agora. Quando diz assim, aquele que ama a sua vida, essa vida a que se ama primeiramente, é a vida do ego, é essa consciência caída, que não abre mão de si, porque está cheio de muitas razões e de muitas verdades. Agora, conclusão, esse Cristo que desceu e que se esvaziou, Paulo diz assim, volte para Filipenses, capítulo 2, veja comigo o versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora veja, preste atenção o resultado. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ou pelo que também, por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o resultado do esvaziamento. O Eterno desceu ao nadir da existência humana, ao nada absoluto, porque ele desceu até os infernos, ele morreu, e agora ele começa a sua ascensão para entrar no pleroma da sua glória, na plenitude do que ele é. E o Evangelho nos propõe isto. Nós, mortos nos delitos e pecados, ele então diz, você precisa de começar uma vida de ascensão, saindo da condição de pecado, para estar assentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas esse processo de ascensão, de que somos convidados a fazer, Efésios capítulo 2, não acontece se não houver o esvaziamento. Cristo não teria recebido o nome que está acima de todo nome, se ele não tivesse feito toda essa trajetória, não passasse por esse processo do esvaziamento. O texto é claro, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou sobremaneira? Porque ele, sendo Deus, não se apegou, mas se esvaziou, mas desceu, mas foi humilhado, ele se entregou, e por isso o Pai o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome
que está acima de todo nome. Amém, queridos? Esse é o Evangelho. Somos todos convidados a exercitar fé nele. Amém?